Alguns voltam mais rápido, vamos esperar os outros. Deixa eu admitir, 11, 10. Daqui a pouco eu vou chegar nos 13 que eu estava. Eu tô fazendo live. Você já falou de arroz, agora vem falar de frango. Misericórdia. Que nem eu, professor. Só tô pensando na janta. Ele já jantou. Não tinha nem um pouquinho de arroz? Theo. Já foi para lá, se virou. 13, estamos todos aqui. Bora compartilhar então o nosso slide. Onde nós estávamos no processo do indivíduo e da sociedade. Então, eu acabei de citar os principais autores que já descreveram sobre a questão do indivíduo e da sociedade. Vou falar rapidinho de algumas coisas importantes que cada uma dessas pessoas estudou, e são teorias, inclusive, muito importantes e fortes no estudo da sociedade. Karl Marx, ele estudou sobre o capitalismo, né? Ele tem um livro chamado O Capital, onde ele fala que a sociedade ela só existe por causa da concorrência, por causa da troca, que cada indivíduo é analisado de acordo com a situação social que ele tem. Se ele é rico, ele age de um jeito, se ele é pobre, ele age de outro jeito. E Karl Marx, então, é um nome ligado à questão do capitalismo. Ele disse que os seres humanos constroem as suas histórias, mas ele condiciona muito o modo como acontece essa construção. Por exemplo, um funcionário nem sempre está feliz com o que faz. Mas para ele permanecer dentro da sociedade, permanecer ganhando o que ele ganha, ele se mantém, aliás, para continuar mantendo economicamente a sua família, a sua vida, ele acaba se sujeitando ao que o empresário quer, ao que a sociedade exige. Então, isso é uma história muito comum. Muitas pessoas, para não dizer a grande maioria, trabalha para sobreviver, trabalha para ganhar o dinheiro para pagar as contas. E às vezes passam por constrangimentos, por humilhações, porque precisa daquele emprego. São poucas pessoas que trabalham com prazer naquilo que faz, que encontrou na sua profissão uma maneira de realização pessoal. Então, são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de construir a minha carreira para ser professora. Apesar de ser psicóloga e fazer o atendimento e tudo, mas a minha família é uma família de professores, tia, mãe, pai. Então, eu sabia que mesmo fazendo psicologia, eu acabaria na sala de aula. Por quê? Porque é uma questão de escolha. E mesmo não sendo uma profissão tão bem reconhecida e no nosso país não muito bem remunerada, principalmente quando a gente fala de professor público, né? A gente sabe que é uma profissão de muito gratificante. Perceber a diferença, a evolução, a construção do ser humano. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né, gente, de entrar em contato com o seu mundo do trabalho de uma maneira prazerosa, de uma maneira onde se realiza, né? Então, Karl Marx falou que muita gente vive nesse sentido. E o Emile Durkheim? O Emile Durkheim também é um nome muito famoso que escreveu sobre a questão da construção da sociedade. E ele fala muito sobre a base da sociedade, sobre a família, sobre a escola. E aí a atenção do Emile Durkheim é mais direcionada para a questão judiciária, para a questão das leis, o enfoque maior dele é nesse sentido. E o Max Weber?
O Weber, ele fala sobre a moral, né? Ele fala por que que algumas pessoas tomam algumas determinadas decisões. Será que quando a gente pensa naquele documentário que eu passei para vocês assistirem logo no começo do semestre, do o empurrão, né? O The Push, por que que as pessoas fizeram aquilo? E aí eu levei vocês a refletir, se a gente estivesse lá, a gente faria também a mesma coisa? Pois é, porque cada indivíduo, ele é o que, do jeito que é, por causa de também, não só pela construção que ele teve, mas uma situação pode fazer com que ele tenha um conjunto de ações que foi provocado. Então, o Weber já estava falando desse conceito de ação social lá atrás. Bom, e aí, Aristóteles também, que é um nome famoso, olha só, gente, em que momento nós estamos vivendo hoje em dia? Vocês já ouviram falar nessa palavra aí, ó, isolamento social? Reflete alguma coisa do que a gente está vivendo hoje? Sem dúvida, né? E olha só quem que falou sobre isolamento social há muitos e muitos anos atrás, o Aristóteles. Ele tinha razão quando ele disse que o homem é um animal social, que a gente precisa, nós temos necessidade de conviver uns com os outros, de nos agrupar com quem a gente tem mais semelhança, para a gente se sentir plenamente como pessoa, isso acontece socialmente, é uma construção social. Então, quando o indivíduo tem alguma dificuldade nos seus contatos sociais e ele acaba se isolando, porque aqui o isolamento social não é uma citação para uma epidemia ou para uma pandemia, como é o que nós estamos vivendo hoje em dia, mas ele estava falando sobre o processo de socialização, né? A tendência que todo homem tem, naturalmente, de viver em sociedade. Mas algumas pessoas têm dificuldade de ter esse processo de socialização. E essas pessoas, nessa ausência de contato social, acabam se isolando umas das outras. E isso pode ser muito sério, isso pode ser muito grave. Eu não sei se é mais aqui na frente. Não, deixa eu voltar para a gente conversar sobre isso. Quais são as consequências que nós podemos citar de um indivíduo que tem dificuldade de contato social e se isola? O que vocês acham que pode citar? Eu acho que ele tem uma tendência maior à depressão. Depressão, ele se isola e aí ele pode ter se isolado por causa da depressão, ou a depressão pode ser uma consequência do isolamento. E aí eu trago para os nossos dias atuais. Como é a minha área de trabalho, eu leio a respeito disso, mais na área da psicologia, o número de transtorno de ansiedade e o número de pacientes com depressão aumentou nesse momento agora que nós estamos vivendo de isolamento social. As pessoas têm sentido bastante essa sensação de solidão, de abandono. Por quê? Porque as famílias não estão podendo compartilhar dos momentos que compartilhava antes, até uma simples festa de aniversário. Hoje em dia a gente sabe que as coisas estão começando a voltar, né? Muita gente não está obedecendo mais o isolamento social, alguns políticos, alguns gestores, administradores, prefeito, governador, já começaram a abrir as regras de isolamento. Então a gente sabe que agora já está diminuindo. Mas lá no início, gente, as festinhas de aniversário não podiam convidar ninguém, então foi diferente. As crianças sentiram. Até hoje as escolas não voltaram. Vocês que são adultos, que não voltaram para a faculdade, eu escuto várias queixas dessa ausência, dessa convivência. Imaginem as crianças, né? Meu filho chora de saudade dos coleguinhas,
chora com raiva do Covid, ele fala que esse Covid não podia existir, ele tem muita raiva, fica bravo. É um jeito infantil dele demonstrar revolta, demonstrar um sentimento negativo que o isolamento social tem causado. Então, é muito sério isso. E quando eu vejo que existem algumas pessoas que vêm de fora, algum estudante que mora em outro estado, em outra cidade, e vem estudar aqui em Anápolis, na Univangélica, eu sempre faço esse apelo de contextualizar essa pessoa, de apadrinhar essa pessoa, de chamar essa pessoa para participar com vocês mais de perto, porque às vezes no fim de semana você está almoçando na casa da avó, comendo frango e macarrão, mas o seu colega que mora numa kitnet, ele não está compartilhando e confraternizando com a família. Então, seriam momentos interessantes de inserir os colegas que são de outros lugares, estão morando aqui para fazer faculdade, no contexto mais social. Você vai fazer o que com isso, com essa atitude, gente? Evitar, ajudar essa pessoa a talvez não ter a depressão e não ter consequências desse isolamento. Eu já atendi pacientes no meu consultório que alguns chegaram a desistir do curso e ir embora para sua cidade de origem, porque não suportou ficar distante da família, distante dos amigos, e não deu conta, trancou o curso, abandonou o curso, cancelou tudo que tinha feito. Então, eu já atendi também algumas pessoas que estavam em períodos mais adiantados, né? Já estavam no meio do curso para frente e não tinha coragem de fazer isso com os pais, como, por exemplo, trancar uma matrícula ou desistir de um curso no meio do caminho. Então, essas pessoas ficaram aqui lutando sozinha. Nossa, mas, gente, até pensamento suicida, infelizmente, surge em algumas circunstâncias. É uma ausência muito forte, um sentimento de solidão muito grande. Então, o isolamento social, a ausência de contato social, ela é muito séria para algumas pessoas. Os contatos sociais, eles fazem parte, então, dessa interação que deve existir entre os indivíduos. E existe algumas interações sociais que são realizadas, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, dentro dessa definição de processo social básico. Quando você se socializa, quais são os processos básicos que acontecem? Olha aí vocês de novo. A comunicação, quando alguém se comunica, seja com várias pessoas, seja com uma pessoa só, significa que ela está interagindo socialmente. A socialização é sinônimo de educação, de integração. Às vezes você consegue, a pessoa que tem facilidade de se socializar, já viu aquela pessoa que qualquer lugar que ela chega, qualquer situação, ela consegue fazer amizade, ela consegue se interagir, seja com outra geração, uma pessoa mais de idade, seja com uma pessoa mais jovem, com um pessoal adolescente, ou com novas pessoas, essas pessoas sempre conseguem se socializar. E a cooperação também é um processo social básico. Por quê? Porque a cooperação, ela aproxima os indivíduos. Então, quando você se propõe a ajudar o outro, a dividir uma tarefa, a fazer junto o que o outro tem que fazer, vocês passam a ter o mesmo objetivo. Então, a socialização aumenta. Por quê? Porque aproxima as pessoas dentro da mesma direção, tendo o mesmo objetivo. Então, comunicação, socialização e cooperação são considerados processos sociais básicos. E é interessante que algumas coisas podem ocorrer também no meio do caminho que acabam fazendo parte do nosso contexto de socialização. Por exemplo, a competição. Tem gente que só se move se tiver um desafio.
Então, a competição é uma força muito grande que faz com que os indivíduos vão à luta. Como que acontece a competição? Por que ela existe? Ela existe porque todo mundo tem vontade de ocupar uma posição social. Uns se satisfazem com uma posição social mais baixa, outros são mais ambiciosos, querem mais poder, querem mais status, querem mais riqueza. Não tem nada errado nem com um, nem com o outro. Não há julgamento aqui na minha fala. Eu só estou diferenciando os tipos de pessoas. A competição, portanto, é um processo também de socialização saudável, desde que ninguém pise na cabeça de ninguém para crescer. Então, a competição, ela existe, e uma competição saudável é aquela que acontece com regras claras e abertas e honestamente. Então, a competição, ela é necessária muitas vezes para mover a socialização. E o conflito é tão interessante quando acontece. Às vezes eu estou em sala de aula, hoje não tem jeito porque vocês estão caladinhos, mas vocês estão com o microfone desligado, vocês estão aí quietinhos, mas quando a gente está em sala de aula, se eu percebo que a sala de aula está muito calada e eu quero fazer a interação aumentar, a socialização aumentar, o que eu posso sugerir? Eu posso colocar uma polêmica. Eu jogo uma bomba no meio da sala, no bom sentido, né? Eu falo um tema bem polêmico, mas aí o povo abre a boca. O povo vai falar, por quê? Porque a necessidade de luta pela sua ideia, pelo seu valor, ela é muito forte. Então, às vezes, é necessário um conflito social para acontecer uma mudança. Às vezes, um conflito também é bom e interessante para acontecer crescimento. Vocês já devem ter passado por alguma circunstância na sua vida onde foi difícil, foi negativa, mas você aprendeu muito com essa experiência. Você cresceu com essa experiência. Você amadureceu com essa experiência. Então, o conflito, muitas vezes, ele é necessário também no processo de crescimento. Só que tem gente que prefere um processo chamado de acomodação. É aquela pessoa, como que é a pessoa acomodada, gente? Tá tudo bom. O que é, Amanda? Tá na merda, mas tá bem. Tá na merda, mas tá bem? Não sai da sua área de conforto. Não sai da zona de conforto. Poderia ser similar ao conformismo? Aquela que se conforma? Pode ser a pessoa conformada também. A solução provisória do conflito seria quando a pessoa viu que ela vai ser derrotada, ou ela corre o risco de perder, aí ela nem entra na briga. Já viu gente assim? Não dá preguiça, não sei, não? Me dá preguiça de conviver com gente assim. Que nem entra para a guerra, nem entra para a luta, parece que já tem preguiça de começar a lutar. Então, a acomodação, eu estou falando de um jeito negativo, mas em algumas situações ela pode ser necessária. Vamos pensar em que sentido, às vezes, a acomodação pode ser necessária. Já pensou se o que está em jogo é o seu emprego? A sua posição dentro de uma empresa? Então, será que vale a pena colocar em risco? Tem gente que pensa assim, eu não tenho nada a perder, então eu vou lutar pela minha opinião, eu vou lutar pela minha posição social, enfim, ele não tem nada a perder. Agora, aquele que tem família, que depende daquele sustento, ele já vai pensar duas vezes. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nem sempre julgar as pessoas como acomodadas, mas às vezes pensar que ela se colocou nessa posição de não entrar numa briga, não entrar num conflito, porque ela corre algum risco. Então, a acomodação, nesse sentido, ela é positiva para a pessoa. Então, nem sempre a acomodação
é negativa. Nessa circunstância, ela pode ser positiva. Agora, existe um outro processo também chamado de assimilação. Piaget falou muito sobre assimilação. A assimilação é um processo que exige de nós um ajustamento. Quando a gente tem que participar de determinado grupo, participar de determinada tarefa, e nós não somos parte daquele grupo, nós somos um novato. Então, talvez eu tenha que passar por um processo de aceitação do grupo em relação a mim. E a assimilação, então, ela parece um pouquinho com a imitação, mas a diferença é porque a assimilação ela é um processo mais longo e mais complexo. Então, eu não vou imitar uma característica de outra pessoa ou um comportamento e uma ação de outra pessoa, mas eu vou prestar atenção como que o grupo age, como que eles se relacionam, e aos poucos eu vou, olha o verbo, assimilando aquelas características e eu vou entendendo e vou praticando também aquelas mesmas ações. Então, a assimilação é um processo de ajustamento na nossa vida. E tem um outro processo chamado de individuação. Não é exatamente, a individuação não é exatamente a pessoa se isolar, não é exatamente a pessoa ser egoísta, mas a individuação é um processo quando a pessoa, mesmo diante de uma circunstância assim, mesmo dentro de um grupo, ela consegue ser íntegra, ela consegue manter os seus valores, dentro do coletivo, ela consegue se destacar como indivíduo. Porque, pessoal, cada um de nós somos únicos. Não existe, já pensou tanto que a variedade é grande? Não existe figurinha repetida. Cada um de nós é uma personalidade. Até os gêmeos, idênticos, eles têm as suas diferenças, com certeza, na sua personalidade, no seu gosto, no seu modo de se comunicar com as pessoas. Então, a individuação é um processo quando o indivíduo, logo no começo do desenvolvimento, ele já tem essa consciência de si mesmo, de que nós somos únicos, diferentes dos outros. Ao mesmo tempo, a gente tem que se assimilar ou se acomodar ou entrar em conflito diante de determinada circunstância. Então, nós somos indivíduos, mas nós somos indivíduos sociais. Nós pertencemos a uma sociedade. Geralmente, a gente se autoafirma através de quem nós somos. É muito importante a gente colocar a nossa identidade, expressar a nossa identidade. É tão interessante quando os outros conseguem citar alguma coisa a nosso respeito, porque eles falam assim, quer ver? A Maria, aquela caladinha. O João, aquele que conversa pelos cotovelos, faz amizade com todo mundo. Não sei quem, que é estourado, nervoso. A gente não consegue definir as pessoas por algumas características. Então, gente, esses são conceitos que as pessoas acabam atribuindo a nós. E esse processo de afirmação de quem nós somos, eles acontecem dentro de um grupo, mas ele também acontece fora de um grupo, porque nós temos autonomia, nós conseguimos viver sozinhos, é difícil. Nós estamos falando de isolamento social, nós estamos falando da necessidade de convivência, mas nós conseguimos ser únicos. Existe em cada um de nós uma identidade que é única. Esse núcleo nosso não é imutável, não significa que... Já ouviram a musiquinha a Síndrome da Gabriela?
Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Ah, Gabriela. Já ouviram essa música? A gente brinca que é a síndrome de Gabriela, porque a pessoa que fala que nasceu do jeito que é, cresceu e vai morrer assim, é uma pessoa muito cabeça dura. Porque sempre nós temos que nos colocar na condição de possibilidade de mudança, possibilidade de erro e abrir mão das nossas ideias e por colocar, quem sabe a ideia do outro é mais importante e é a correta. Então, não existe em nós um núcleo que não muda e que estabelece a nossa identidade. Não, a gente muda, no dia a dia a gente muda, a cada ano nós somos pessoas diferentes, ainda bem por isso. Nós não somos assim como essa gravura, né, gente? Nós não temos um código de barra. Ainda não. Dizem as más línguas que a gente ainda vai receber um código assim em algum momento. Já escutaram essas teorias de conspiração de que a gente vai ter um código de barra? Eu já escutei essa teoria. Ainda não é assim. Mas cada um de nós, como eu disse, temos uma identidade. O que é identidade pessoal? É a nossa essência. É quem nós somos. Cada um é desse jeito e ele é reconhecido por causa do jeito que ele é. Então, como a característica que eu falei agora há pouco, né? Fulano estourada, ciclana calma, o beltrano conversador. Isso é uma característica que faz com que ele seja reconhecido. Mas nós temos muitas representações. Eu não sei se vocês já ouviram falar em papel social. Nós temos muitos papéis sociais. No momento, esse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou exercendo o meu papel social de professora e vocês o papel social de estudantes. Eu também, de vez em quando, exerço aqui, porque eu estou na minha casa e vocês estão presenciando, eu exerço o papel social de mãe. E assim por diante, nós temos papel social de mãe, de filho, de cônjuge, de companheiro, companheira, de consumidor, é um papel social, de empresário, de empregado, e assim por diante. Em cada momento das nossas vidas, nós estamos expressando, lidando com uma parte do nosso papel social. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou uma pessoa falsa e nem fingida. Mas vocês não me conhecem verdadeiramente, por quê? Porque vocês me conhecem. Se eu fosse um dado, vocês reconheceriam a face professora. Vocês não conhecem os meus outros papéis sociais, não sabem como eu sou como mãe, como eu sou como a filha, como eu sou nos outros papéis sociais. Não é verdade? Como amiga. Em cada momento, nós temos percepções diferentes, representações diferentes. Não é porque nós somos falsos, ou duas caras, ou múltipla identidade. Não é isso. Nós não somos fragmentados. Aquele filme é louco. Aquilo não existe. Porém, existem alguns momentos em que há uma essência que ela permanece. Então, essa essência é a sua identidade, que faz com que você seja distinguido, você seja distinto do restante da sociedade. As pessoas te conhecem por causa dessa essência, por causa dessa característica peculiar. E aí, para encerrar, nós vamos falar então de 3 tipos de identidade. A identidade pessoal, a identidade social e a identidade cultural. Identidade pessoal envolve essa percepção de individualidade. Eu acredito que é a parte íntima nossa. A nossa identidade pessoal é só quem convive conosco no dia a dia, na nossa casa, quem compartilha de momentos de intimidade é que conhece de fato a nossa individualidade. Eu me lembro quando eu fazia esse ensino médio, e uma amiga, nós fizemos um trabalho e a professora mandou a gente fazer um trabalho, eu convidei o grupo para ir para minha casa. E aí a minha colega só me via lá na escola. E quando ela chegou na minha casa, ela começou a prestar muita atenção em mim.
acho que ela estava tentando identificar essa intimidade, né? E aí ela viu eu espirrar, e aí eu não espirrei educadinha, como se eu estivesse na sala de aula, né? Com a mão. Eu espirrei, tchá, e gritei. Aí ela falou, nossa, você grita quando você espirra aqui na sua casa? Eu falei, tô na minha casa, né? A outra coisa que ela falou, que eu tava sem batom. Ela falou, nunca tinha te visto sem batom. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não ia passar batom só para te receber na minha casa. Analisada. Hã? Uhum. O que você Sendo falou? analisada o tempo todo. Nossa, ela tava, e nem era Você da estava época, sendo analisada. ela nem era da época da psicologia, ainda era do ensino médio. Mas por quê? Porque ela passou a ter contato, além da minha identidade social, que é a próxima que a gente vai falar, ela estava tendo contato com a minha parte pessoal, com a minha intimidade, né? Identidade social é aquela identidade que nos define, que nós temos quando a gente interage com o meio social, onde a gente está inserido. Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser numa festa, mas é um meio social. Então, quando a gente está no trabalho, nós não andamos vestidos da mesma coisa, do mesmo jeito que a gente anda em casa. Quando a gente está andando de ônibus, andando de um transporte coletivo, um avião, um ônibus mesmo, a gente não age do mesmo jeito como se a gente estivesse em casa, né? A gente tenta manter a postura de pessoa educada, de pessoa que tem regras. Quer ver? Vou perguntar uma coisa bem rasgada aqui, um exemplo bem besta. Todo mundo arrota, não arrota? Quando a gente toma aquele golão de Coca-Cola, não dá uma vontade de arrotar, né? O gás vai lá. A gente não arrota do mesmo jeito que arrota em casa, na sala de aula da faculdade, nem lá no nosso serviço. Tô certa ou tô errada? Então, é uma simples regra que pode ser bobinha para poder exemplificar a diferença entre identidade pessoal e identidade social. Mas é para vocês perceberem que cada tipo de identidade é a mesma pessoa, não é outra pessoa. Mas depende de onde ela está, ela vai agir de uma forma. E por último, o último tipo de identidade é a identidade cultural, que é aquele que o sujeito se reconhece quando ele compartilha com a sua comunidade da mesma cultura. E quando a gente fala de cultura, tem tantos exemplos, tem modo de vestir, tipo de gosto musical, jeito de andar na rua. Eu conheço uma aluna de outra turma, que ela é do Pará. Pará é uma região quente, então lá ela usa roupa curta, mini blusa, short curtinho, e ela vai assim para onde ela quiser, ela vai assim para o shopping, ela vai assim para a rua. E ela disse que estranhou um pouco quando ela começou a morar aqui em Goiás, porque as pessoas ficavam encarando ela com um olhar estranho por causa das roupas dela, e ela se sentiu constrangida. Então, o que é isso? É um valor, né? Então, a gente tem uma identidade cultural e isso é expresso de uma maneira bem mais tranquila quando nós estamos dentro da nossa comunidade. Quando a gente está fora, a gente tem que se adequar às regras da cultura onde nós estamos inseridos. Então, esses são os 3 tipos de identidade e a gente encerra aqui, então, o assunto de processo de socialização. E aí eu queria perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer algum comentário em relação ao que a gente conversou aqui hoje, nesses últimos minutos que nós temos ainda. Eu não, acho que foi muito boa a aula. Não tem nenhuma, não. Obrigada. Ficou alguma questão que vocês gostariam de compartilhar? Algum exemplo? Só tem a Amanda aqui que é de outra cultura? Nós temos outra aluno ou aluna aqui que é de outro estado? Outra região? Oi, outra Amanda. De onde você é?
Eu, Tocantins. Do Tocantins, é do norte. Você sentiu muita diferença ou não? Demais. Vixe, Maria. Eu acho que essa pandemia veio para mim voltar para casa e pensar mais um pouco. Tipo, não para desistir do curso, sabe? Porque eu sinto Ah, faz muita falta, você é doido. você experiencia aqueles exemplos que eu estava dando de morar longe de casa, longe da família. Valoriza enquanto você está aí e está curtindo família, né? Eu tenho uma aluna, Amanda, na psicologia, que ela mora no Pará. É outro exemplo, né? Aquele da roupa que eu contei, não. E ela mora aqui para estudar. E sabe quem que ela tem que deixar lá no Pará? A filhinha dela de 5 anos, fica com a mãe dela. E aí ela sofre de saudade, faz chamada de vídeo e chora. Já vi ela chorando, mandando beijo, a menininha chorando também. Agora nas lives ela tá lá. E aí a menininha dela senta no colo dela. E eu falei, ei, mas você tá no céu, hein? Assistindo a aula com a filhinha no colo. Ai, não fala não, professora. Eu não quero que volte. Vocês estão tudo querendo voltar para o presencial. Eu não quero que volte. Então, a gente percebe que tem uma dificuldade grande, não só na questão da diferença, né, de identidade cultural, mas também esse distanciamento, esse isolamento é muito complicado. Com certeza, nós temos que pensar nisso. Bom, se não tem mais nenhuma Hein, pergunta... professora? Oi, Amanda, pode falar. Eu saí de casa com 24 anos, estou com 38 agora. Já morei em 9 estados diferentes. No começo, tudo é muito sofrido, né? Mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu sou, de todos os meus irmãos, eu sou a mais independente, a mais estável emocionalmente, porque eles estão ainda debaixo da saia dos meus pais. E então, tudo que acontece de ruim, eles correm para os pais para poder resolver. Então, aos que saíram da cidade, estão morando aqui longe dos pais, vai valer a pena a maturidade que vem com isso. Que legal, Amanda. Muito legal a sua experiência. Obrigada por compartilhar. E você não parece que tem 38 anos? Nunca. Tenho, Bebê. vou fazer 39 em março. Se você falar que tem 28, ainda vão te achar falar assim, não, você tem menos. Te juro, nunca imaginei que você tivesse 38. Durmo no formol. Depois você passa a receita pra gente, qual que é o creme. Faz um merchan aí, faz um comercial e passa pra gente. Pessoal, muito Tá bom. obrigada, vocês estiveram aqui presentes durante toda a aula. Eu desejo um bom restante de semana para vocês, um fim de semana bem legal. E até na próxima semana, tá bom? Obrigada, professora. tchauzinho. Boa noite. Tchau, professor. Boa Boa noite. noite. Ah, boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite.